Juntos, os rios, lagos e aquíferos brasileiros concentram cerca de 12% de toda a água doce disponível da Terra. Mesmo com a disponibilidade desigual ao longo do país, a nossa economia é essencialmente movida à água. É ela que possibilita que sejamos um grande produtor de alimentos e o maior produtor de energia hidroelétrica do planeta. Embora não haja fartura semelhante em outros cantos do mundo, a segurança hídrica brasileira atravessa um momento crítico. Grandes cidades como São Paulo, que nunca passaram por racionamento, viveram à sombra de uma seca sem precedentes na história. Diante desta realidade preocupante, cientistas, gestores públicos e a população têm o desafio de pensar soluções e alternativas de adaptação ao momento atual de crise hídrica e planejar a gestão deste recurso tão valioso. O Brasil sempre se achou um país muito rico em recursos hídricos. Na média muita água na Amazônia, muita água em outras partes do Brasil, no sul também há água suficiente, aqui no sudeste água suficiente, tanto é que a água é muito utilizada na agricultura, na geração de energia elétrica, e nunca se pensou que havia essa criticidade. A ocorrência de fenômenos climáticos extremos tem aumentado no país. 2014 foi um dos anos mais secos da história da região sudeste. 5 dos principais rios que banham o estado de São Paulo ficaram com 30% da água que deveriam ter na respectiva época do ano. A redução da disponibilidade de água dos reservatórios que abastecem as grandes cidades do estado provocou episódios de racionamento. É a maior situação de vulnerabilidade que o Sudeste já passou na questão de abastecimento. Ou seja, a nossa preocupação é que esta seca do Sudeste, se consideramos as projeções dos modelos climáticos, essa seca pode ser mais contínua, mais frequente no futuro. E dá para ver que a população da região Sudeste não está adaptada a esse tipo de situação. Falar de seca no Nordeste é comum, mas a população já tem a percepção de seca. Não? Eles já sabem que chove parte do ano, outra parte não, eles armazenam água. E justamente essa percepção de seca é o que falta aos habitantes do sudeste do Brasil. Nós temos que planejar o uso da água, a partir de agora, no sudeste, com outros olhos. Talvez aprender um pouco com a gestão, com alguns exemplos bem-sucedidos de gestão da água no nordeste, onde as secas são históricas, repetitivas, tem umas 3 secas por década, mas não se resolveu, que ainda a seca no Nordeste causa uma tensão social imensa, prejuízos econômicos, mas principalmente prejuízos sociais, porque a população do Nordeste, semiárido, continua vulnerável a essa grande variabilidade do clima do Nordeste. Nós nunca resolvemos a questão da grande variabilidade das chuvas do Nordeste. A crise social não é só caracterizada por chover ou não choveu. É muito mais do que isso, é a incapacidade de adaptação a novos tempos, a uma mudança brusca, a um evento extremo, que é uma questão da sociedade. A sociedade precisa pensar nisso. Como criar esses mecanismos, ou como têm sido criados esses mecanismos de adaptação. De repente pode faltar água em São Paulo, de repente pode morrer o gado de um sertanejo. E aí? Como é que as pessoas... Qual o plano B? O que as pessoas vão fazer? Então sempre essas questões vão surgir e daqui para frente nós teremos de pensar em ações e políticas que de alguma forma
contemplem um uso mais eficiente da água. Fundamentalmente também no consumo humano, porque a população realmente vai aumentar essa demanda e de alguma forma existe um limite nos ecossistemas e esse limite, em certa forma, é comprometido pelo fato da possibilidade de existirem mudanças climáticas. É claro que todo o sistema foi feito, tanto de água como de energia, prevendo um normal histórico. Na hora que as mudanças climáticas ocorrem, e você está vendo isso agora em algumas regiões do país, São Paulo é uma delas, com adensamento populacional extraordinário e, ao mesmo tempo, uma previsão normal que não está se repetindo, é claro que nós vamos ter uma redução da confiabilidade do sistema que está em implantação. Mas como nós no Brasil temos pouca cultura de previsão, cultura de previsibilidade, se deixa o problema crescer para ele ter que ser resolvido já sob uma pressão enorme, e é o que está acontecendo no momento. O uso racional da água, que só ocorre quando falta água, mas um uso racional da água, uma economia da água, um uso reciclado da água, tudo isso constituiria em medidas de adaptação extremamente apropriadas. Se nós considerarmos o déficit hídrico na região metropolitana, ele é maior, inclusive, que no semiárido. Por quê? Porque essa população naturalmente tem uma demanda muito grande e isso vai, de certa forma, colocar uma pressão muito grande sobre a oferta hídrica de todas essas bacias que compõem a região metropolitana de São Paulo. A grande lição dessa seca de 2014 aqui no Sudeste e principalmente no estado de São Paulo está relacionado com a questão da água, no sentido de que ao longo aí de 400 anos a água foi retirada, foi considerada como um bem inesgotável, ela foi poluída, foi maltratada e agora, quando a gente está com uma situação de seca, uma situação de escassez mais evidente, fica claro, por exemplo, que toda a contaminação, toda a poluição que foi feita nos nossos cursos d'água hoje faz com que, no momento de necessidade que a gente vive, a gente não possa contar com essa água porque ela está poluída. São Paulo só está vivendo essa crise porque ele não fez a lição de casa de limpar a água que os países desenvolvidos fizeram 50 anos atrás. Cidades do mundo em desenvolvimento não fizeram essa lição de casa. Se São Paulo, assim como Londres ou Paris, tivesse limpado a água de superfície que passa pela cidade e tivesse a qualidade de água do Tâmisa ou do Sena, nós não estaríamos vivendo essa crise. O problema dessas cidades é que a água, a maior parte da água que passa pela cidade, ela tem uma baixa qualidade, ela dilui esgoto. Praticamente, muito pouco da água que cai na Grande São Paulo é utilizada para tratamento e consumo, água potável para consumo humano. E também o tratamento de esgoto. Existe um passivo ambiental no país para tratamento de esgoto que é gigantesco. Na região norte ou nordeste, mais de 70% da população não é atendida por esse tipo de serviço. Mesmo na cidade de São Paulo, que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, menos do que 20% do esgoto é tratado. 80% do esgoto é jogado nos nossos rios sem qualquer tipo de tratamento. Isso não existe nos países desenvolvidos. Quer dizer, você não vê na França, na Suécia ou na Noruega uma casa jogando o esgoto direto do seu vaso sanitário para os rios. Isto ocorre na maior parte das cidades brasileiras. E é essa a situação, essa é a realidade. Então não é só uma visão de oferta de água, de buscar água cada vez mais longe. Tem que olhar de forma interdisciplinar, integrada, o desenvolvimento urbano, e água para o futuro tem que ser a partir também reciclagem, reuso e principalmente
tratamento de esgoto. Esse é o grande segredo para o abastecimento das cidades, grandes metrópoles do mundo em desenvolvimento todo, que esse não é um problema só do Brasil. E é muito interessante que nós estamos enfrentando uma crise hídrica aqui em São Paulo seríssima, né? E a gente tem escutado muito falar sobre a falta de chuva, a gente tem escutado muito falar a falta de planejamento no uso da água, muito na questão de mau uso ou perda excessiva no sistema, mas a gente tem escutado pouco, mas muito pouco, sobre a cobertura de uso do solo, né? Então, áreas de preservação próximo à nascente, próximo a veios da água, quer dizer, todo esse universo de composição da paisagem contribui não só com a biodiversidade, mas também com aspectos que a gente pode até talvez chamar de sustentabilidade, né? Ou redução da vulnerabilidade, seja ela da perda daquele sistema ou da perda de um determinado recurso que a gente usa, né, como água. E aí a gente percebe claramente, o aumento da extensão de áreas cobertas de floresta é uma forma de conservação de água também. Então não é só chover, é preciso chover, mas é preciso que o solo também esteja vegetado, é preciso que ele tenha cobertura vegetal, porque a floresta faz esse papel de ser uma conservadora de água, uma reguladora dos recursos hídricos, né? Por outro lado também, quando você vai perdendo cobertura vegetal, você aumenta, por exemplo, vamos dizer que você tem uma área hoje de floresta, cercada por uma área ocupada por agricultura. Ela passa a sofrer o impacto da poluição que vem da área agrícola, né, da contaminação com agrotóxicos, com agroquímicos, né, com o processo de erosão. Se nós considerarmos números absolutos, sempre a agricultura é, digamos, a principal demanda de água que nós temos no país. É claro, o país é um grande produtor, por exemplo, o maior produtor mundial de soja, e como ele é um exportador, essa exportação de soja acaba, de certa forma, exportando água também. Essa é uma questão central. Como desenvolver uma agricultura que utilize menos água? Como desenvolver uma agricultura que não seja tão fortemente dependente de irrigação? A agricultura que nós temos que desenvolver para o futuro, ela tem que ser uma agricultura que utiliza água, produzir mais alimentos com muito menos água e muito menos terra, uma agricultura mais produtiva, mais intensiva. Espécies que eventualmente podem até ser menos produtivas por hectare, mas usem água da chuva e não dependam tanto de grandes injeções de irrigação, que também a irrigação, ela compete com outros usos da água, ela compete com a geração de energia, ela compete com o abastecimento humano, que certamente sempre é prioritário. Então, a equação do uso presente e futuro da água é uma equação complexa, mas a agricultura, que globalmente falando é a que mais usa água superficial, agricultura irrigada, esse paradigma também tem que ser mudado. O INCT para Mudanças Climáticas aposta em pesquisas científicas para pensar a segurança hídrica nacional. Com estudos sobre as variações na disponibilidade de água no país, as mudanças do uso da terra e a geração de cenários climáticos futuros que possam inspirar políticas públicas mais adequadas para lidar com a complexidade que envolve a questão da água no Brasil. Então, no histórico, diferentes centros climáticos do mundo têm desenvolvido seus próprios modelos. No Brasil usamos muito tempo outros modelos, mas chegou a hora de ter um modelo desenvolvido no Brasil. E justamente a ideia desse modelo é que a gente fique independente de outros centros do exterior, que a gente consiga desenvolver com um modelo próprio, adaptado ao Brasil, com as complexidades da floresta, do Pantanal, dos Andes como limite do modelo para previsão de tempo, previsão de clima e particularmente projeções de clima futuro. O grande desafio de qualquer projeto científico e o grande desafio da ciência é normalmente a dificuldade de tornar o conhecimento científico utilizado, não utilizável, mas utilizado
como a principal plataforma de política pública. Como fazer do conhecimento e da organização uma forma de mudar o futuro, de melhorar o futuro, num quadro demográfico que está cada vez mais evidente que nós vamos chegar nos 9, talvez nos 10 bilhões, essa é a forma de sair da crise. Como juntar conhecimento à organização. A percepção de que a água é um bem finito pode ser a motivação para que a sociedade, a ciência e o poder público possam juntos buscar formas mais racionais, criativas e equilibradas de se relacionar com o ambiente natural e seus preciosos recursos.